Por Uhum. que que é tão importante cuidar com o fuso horário no Bitrix? Hoje o principal do fuso horário no Bitrix, né, quando você trabalha remoto, que eu acredito que o Bitrix ele é uma plataforma na nuvem, né, é um software na nuvem. Então você pode ter integrantes do seu time que não estão no mesmo fuso horário que você, porque eles trabalham remotamente. Por que que isso é necessário? Porque ele evita justamente a questão dos prazos das tarefas. Se você é uma pessoa que utiliza muito calendário, faz reunião por dentro do Bitrix, isso também vai impactar. E ainda mais a parte das automações, que eu digo assim que é o principal, né? Hoje toda automação que envolve pausa, horário, sempre vai cair no fuso horário. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do 24Cast. A gente tem esse compromisso semanal com vocês. Estamos aqui sempre, toda semana, no YouTube, no Spotify, em qualquer plataforma aí de áudio que vocês possam estar nos ouvindo ou nos assistindo, então, também aqui no YouTube. Bom, eu tô aqui assumindo mais uma vez como host nesse episódio, como em alguns outros eu já passei por aqui, alguns substituindo aí o Romualdo, em outros casos participando mesmo, e eu volto para esse episódio de hoje, que particularmente é um episódio que eu gosto muito, que é quando a gente fala com alguém do time aqui da CRM Think e quando a gente traz algum tema relacionado de fato ao Bitrix 24, alguma funcionalidade do Bitrix 24. Mas, se você perdeu os outros episódios, tem muito conteúdo aqui para você assistir sobre negócios, vendas, marketing, vários temas sobre funcionalidades do Bitrix também. A gente já falou aqui sobre base de conhecimento, sobre permissão de acesso, sobre telefonia, sobre integrações no geral. Enfim, é muito conteúdo, é muito tempo gravando podcast, são muitos anos. Então, com certeza vai ter algum conteúdo aqui que te interesse, que você pode pesquisar e aprender um pouco mais aí sobre o Bitrix 24. Mas, sem mais delongas, então, na verdade, antes não posso esquecer de falar aqui dos nossos grandes parceiros do 24Cast, Pipe Lovers, a maior comunidade de vendas do Brasil, e também a Sonax, a integração de telefonia que a gente tem com o Bitrix 24, essa empresa fera aí que faz um ótimo trabalho de telefonia, vale a pena você conhecer os pacotes da Sonax também. E, sem mais delongas, então, quero convidar aqui, chamar aqui, na verdade, a convidada, já passou por aqui mais de uma vez também. Ariel, bem-vinda! Obrigada. De volta aqui no podcast, né, no 24Cast, para a gente falar sobre as funcionalidades do Bitrix. Hoje é um tema bem legal, né, Ari? Acho que Uhum. é um tema, pode ser simples, mas que tem muito cuidado com Sim. ele, né? Mas tem muitos mistérios aí. A gente vai falar hoje, na verdade, hoje a gente vai desvendar o fuso horário no Bitrix 24. Porque uma boa configuração, considerando o fuso horário do Bitrix 24, acaba impactando nos prazos de tarefa, Uhum. nas agendas, reuniões que são marcadas no calendário do Bitrix. Acredito que também em automações. Sim, com certeza. E aí, na verdade, é você quem vai brilhar hoje falando Uhum. aí sobre isso pra gente. Eu queria iniciar, Ari, pegando justamente esse gancho da importância que tem essa funcionalidade para o Bitrix 24. Por que a gente precisa levar muito em consideração o fuso horário nessas configurações e outras que você queira citar? Por Uhum. que é tão importante cuidar com o fuso horário no Bitrix? Hoje o principal do fuso horário no Bitrix, né? Quando você trabalha remoto, que eu acredito que o Bitrix ele é uma plataforma na nuvem, né? É um software na nuvem. Então você pode ter integrantes do seu time que não estão no mesmo fuso horário que você, porque eles trabalham remotamente. Então você ter configurado esse fuso horário tanto do seu Bittrex, né, porque tem dois lugares que você configura, na configuração principal, que daí é um administrador que vai fazer, você vai colocar lá qual é o horário, né, do seu Bittrex 24, tanto o horário de entrada, de saída e os dias úteis que vocês trabalham, quanto também o próprio usuário colocar o fuso horário dele. Então lá no perfil vai ter um lugar, né, um campo que você vai ter lá fuso horário e aí você coloca o fuso horário que você faz parte. Por que que isso é necessário? Porque ele evita justamente a questão dos prazos das tarefas. Se você é uma pessoa que utiliza muito calendário, faz reunião por dentro do Bitrix, isso também vai impactar. E ainda mais a parte das automações, que eu digo assim que é o principal, né? Hoje toda automação que envolve pausa, horário, sempre vai cair no fuso horário por conta do servidor, né? Então a gente tem o horário local
e o horário do servidor do Bittrex, que daí são 6 horas de diferença. Então, a gente ter isso bem configurado, bem estruturado e também testar quando for, né, se trata de automação, é crucial. Legal, Ari. O que você acha que pode causar de maior impacto se isso não for feito, se não for levado em consideração? Quais são os problemas aí que até já aconteceram, na verdade, né? Quando tem algum tipo de atualização, mudança, pode ter esse impacto direto no fuso horário que está configurado. Uhum. E quais são os problemas aí que podem acontecer? O que impacta? Como corrigir quando esse problema acontecer? Então, ele pode impactar a produtividade, né? Acho que é o principal, porque quando a gente está se tratando de tarefas, você colocou um prazo ali, e se o teu funcionário está em outro fuso horário, não vai bater o mesmo prazo da tarefa. Porque ele vai dar problema, né? É 6 horas aqui, mas lá é, sei lá, 2 horas da tarde. E aí, para ele, vai ser 6 horas também. Mas às 6 horas dele. Por isso, a questão do fuso horário. Quando você tem configurado o fuso horário da sua empresa e do perfil do usuário, o próprio Bittrex vai fazer essa conversão. Então, se é 6 horas da tarde do Brasil, vai ser 6 horas, né? Aí, no caso, lá, se fosse em Portugal, vamos supor, seria 2 horas da tarde, né? Para daí fechar o prazo ali. Reuniões perdidas. Então, se eu agendei um horário de uma reunião e o fuso horário estava diferente, né? O Bittrex não converteu ali por conta da configuração que não estava correta. Você também vai perder reuniões. E eu digo que o principal, né, é sempre as falhas nas automações. Então, se você tem uma automação que é para gerar uma tarefa, que é para enviar um e-mail para o cliente, que é para realizar uma distribuição, né? Que hoje, quando a gente trabalha com leads, a gente quer ter uma distribuição e a gente pode colocar ali um tempo para acontecer. Então, se eu não tenho o fuso horário bem estruturado, a automação testada, validada, vai dar problema. E isso vai impactar no relatório de produtividade. Então, não serem precisos os dados que vocês vão ter ali. Legal, Ari, você falou bastante das automações, né, em alguns momentos da tua fala, e aí eu queria explorar um pouquinho, talvez fugindo da pauta aqui, mas queria explorar um pouquinho sobre isso, né, porque eu acho que quando a gente fala dentro do Bittrex em CRM, nas tarefas, as pessoas buscam automatizar os seus processos, buscam automatizar a comunicação com o cliente, né? Então, por exemplo, o envio de um e-mail, o envio de um WhatsApp, eu quero que aconteça em algum momento específico. O que você pode falar sobre isso, assim, sobre as automações quando você está configurando, né? Até pegando um gancho, fugindo um pouquinho do fuso horário ali, qual que é uma boa prática para quem quer implementar essa questão, considerando o tempo, né, que deve ou não acontecer essa automação? O que você considera como boa prática no momento de definir isso no processo e levar para dentro do Bittrex? Eu trabalho muito com os logs, né? Então, quando eu estou construindo uma automação, eu faço justamente essa verificação. Eu começo a construir ela e coloco logs para ver como que realmente o sistema está entendendo a entrada desse card. Porque tem a questão de quando é entrada manual, que daí ele pega o horário local mesmo do seu Bittrex, quando está configurado. Mas quando ele entra por outra entrada, por exemplo, o formulário de CRM, ele está pegando a entrada, né, o horário do servidor. Então, a gente vai colocando logs, né, que são registros dessa automação, por onde ela passou, para entender de fato qual horário ele está pegando. E aí, se ele está pegando o horário do servidor, eu já sei que eu vou ter que fazer um cálculo. Então, eu vou ter que criar uma variável, fazer um cálculo para descontar ali 6 horas, né? Ou acrescentar, depende muito de onde você está localizado. Mas é mais isso, assim, na construção das automações. Eu digo que uma automação bem construída a gente tem que testar, validar e testar e validar. Tanto que eu estava construindo uma recentemente para um cliente que ele queria que todos os dias, né, no horário da semana ali, de segunda a sexta-feira, às 8 horas, fosse enviada uma mensagem de WhatsApp para o cliente, tentando um novo contato. Então, seria lá no fluxo de leads, né? E se não está bem configurada essa automação, se não está validada, né, a entrada e essa configuração, depois esse ajuste do horário, a automação vai dar problema e vai enviar uma mensagem 2 horas da manhã para o cliente, né? E não é isso que a gente quer. A gente não quer que a pessoa receba fora do horário comercial. Porque é um incômodo e aí a pessoa pode falar que não quer mais receber nenhuma mensagem sua, né? Botar você para spam.
Sim, hoje em dia as pessoas acabam silenciando e tudo Sim. mais, mas eu acho que ainda assim não causa uma boa impressão eu pegar ali o celular e ver que eu recebi uma mensagem num horário, né, incomum aí, numa Isso, e aí a madrugada. gente já sabe que foi automatizado, E a né? gente já sabe que foi automatizado. É claro que quem acaba se aproximando e trabalha de alguma maneira com Uhum, automações, né, no seu dia a dia, dependendo de ser com tecnologia ou uhum, não, sabe que muito provavelmente a gente recebe de fato alguma automação. Ah, eu me inscrevi no formulário, eu sei que eu vou receber alguma comunicação depois no meu uhum, e-mail, né? Porém, eu acho que não causa uma boa impressão, né? Fica algo um exatamente. pouco estranho. Ué, tá me prospectando, tá? Cobrando ali algum feedback de uma proposta que eu Uhum, recebi nesse horário. Que estranho. Entrega, claro que é uma automação. E falando disso, eu acho que em tempos de inteligência artificial, né? Esse assunto aí que veio pra ficar. As pessoas buscam também algo mais humanizado, né, Ari? Qual que é a sim. tua visão? Naturalmente, aqui no podcast a gente vai citando outras Uhum. coisas, né? Mas qual que é a tua visão? Você que tá no dia a dia mesmo, nas implementações, lidando ali com os clientes, com vários fluxos, diversos segmentos diferentes, Uhum. dessa questão, né? Automação versus um trabalho mais humanizado, IA versus um humano atendendo mesmo. O que que você tem pego no dia a dia das pessoas? Qual que é a visão delas a respeito disso? Elas querem a automatização, mas sem tirar esse tratamento próximo com o cliente. Então, quando a gente vai criar uma automação, eles não querem que mande oi, vi que você tem interesse. Não, eles querem que mande oi, o nome da pessoa, o que que ela buscou, o que que ela preencheu, qual que era o interesse dela. Então, trazendo essa proximidade na hora de eu fazer uma automação que vai enviar um e-mail, uma mensagem automática. Para não ficar parecendo que foi automático, né? Então, até mesmo quando, né, os treinamentos do agente, né, de IA, quando a gente vai treinar, a gente treina um comportamento para ele. E a gente não quer um robô, né? Quando o cliente ele vai testar, ele não quer que pareça um robô. Ele quer que chegue mais próximo possível de um atendimento feito por um humano. Então, é isso, assim, as pessoas elas buscam realmente a automatização, mas que não tire a proximidade que a gente tem com os clientes, né, no dia a dia, não parecer tão robô que foi gerado através de uma IA, enfim. O relacionamento é tudo, na Sim. verdade. E até me fez lembrar que recentemente a gente recebeu um contato ali no comercial e a resposta foi tão rápida de quem atendeu, era um atendimento humanizado de fato, mas a resposta foi tão rápida de quem atendeu ali que a pessoa perguntou: não é um robô, né? Se for um robô, eu não quero falar. E aí a gente falou: não, não é um robô e tudo mais. Então, aí vem esse ponto da agilidade do time também, né? Sim. Então, mas é legal essa percepção, porque realmente acho que as pessoas buscam de fato isso, porém, do ponto de vista da empresa, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de quem tá ali no dia a dia, realmente é importante essa automação. E aí, falando de fato do tema aqui do podcast, o fuso horário é um ponto importante aí, eu vejo, né, com esses olhos, a importância realmente que tem até mesmo nesse caso que a gente tá exemplificando aqui, né? Não, Uhum. não, não causar uma má impressão de sair em algum momento esquisito lá uma mensagem pra pessoa. Apesar que, vou pegar o gancho aqui também, a gente tem falado muito, tem muito conteúdo. A Amanda fez um tutorial aqui, dividido em 4 partes, muito legal, sobre o GPT Maker Connector, que é uma ferramenta que permite, né, que você tenha ali um agente de IA para atender 24/7. E a gente sabe que, embora as pessoas busquem a proximidade e tudo mais, acontece muitas vezes um domingo à tarde, e eu tô falando do cenário real, porque acontece aqui com a gente, um domingo à tarde alguém estar ali dedicando tempo a pesquisar algo, a solução que a gente oferece e tudo mais, e já chamar, já pedir ali um atendimento. E não é um horário que a gente está disponível, né? Uhum. Então, é muito de entender ali o que que você busca como objetivo também, mas acho que faz todo sentido você ter esse atendimento 24/7, e aí fica esse gancho pro GPT Maker Connector, que é uma ferramenta sensacional que pode te ajudar muito nisso. Porém, por outro lado, né, quando for usar aí as automações e tudo mais nesse dia a dia, de disparo mesmo, até porque o GPT Maker ele atua muito no receptivo ali, ativo a gente ainda não Uhum. chegou nesse lugar com ele, então o fuso horário é importante. Mas, embora a gente tenha aberto esses parênteses falando de automação,
tarefa, acho que impacta muito, né, Ari, nas reuniões ali, Prazo, né? prazos. Quando você vai colocar um prazo, que nem eu comentei, né? Eu botei às 6 horas, mas a outra pessoa do meu time mora em um outro lugar com outro fuso horário. Para ela também vai estar às 6 horas, só que às 6 horas dela. Então, no caso, para mim, a tarefa vai estar atrasada. Ela não me retornou no prazo que eu estipulei ali. Então, aí entra a parte das configurações básicas, né? Que você tem que fazer dentro do seu Bittrex. Quando você cria uma conta, uma das primeiras coisas que a gente faz é o setup, né? Então a gente entra lá, né? Vai ter a parte superior ali do Bittrex no canto direito. Tem um botão que é onde ele abre, né? A parte das configurações. E isso você consegue fazer como um administrador da conta. Entrando lá, você vai ter uma parte que vai falar que é o horário comercial, que é o horário que você vai estar trabalhando de fato, né? O horário ativo ali do seu Bittrex. E é onde você faz a configuração desse teu horário de trabalho, né? Da tua plataforma. Mas também entra em contrapartida o fuso horário do usuário, né? Então a gente tem o fuso horário da ferramenta do Bittrex e a gente vai ter o fuso horário personalizado para cada usuário, que é onde é a parte de eu tenho uma pessoa do meu time que trabalha em um outro local que tem 1 hora, 4 horas, enfim, ali de diferença. Então, essa configuração você faz direto no seu perfil. Então, você não consegue entrar no perfil, vamos supor, da Bruna, eu ir lá e alterar. Não, isso é a Bruna que vai ter que fazer essa configuração. Então, ela vai entrar lá no perfil dela e vai ter um campo que se chama fuso horário e é onde você faz essa configuração. E aí, estando configurado isso, a parte ali dos prazos das tarefas, reunião, eventos que você vai criar no calendário, toda essa parte de horário mesmo, o próprio Bittrex já vai fazer essa conversão. Então, quando eu criar uma tarefa, se eu criei para a Bruna e o fuso horário dela é diferente, ele já vai converter para ela no fuso horário dela. Então, se eu marquei que o prazo era às 6 e lá às 6 horas, né? Se eu fosse converter, seria 2 horas da tarde, para ti a tarefa vence 2 horas. Mas para mim é 6 horas. Então, o Bittrex faz essa conversão, né? E aí você vai ter que confiar ali na plataforma mesmo que ela vai estar fazendo essa conversão de forma correta, né? Mas isso só acontece se você fizer essa configuração ali inicial. Uhum. Ari, você falou dessa questão em que a gente consegue. Eu estou num fuso diferente, eu consigo configurar lá no meu perfil e tudo mais. E você tem explicado sobre isso. Então, tem uma tarefa que foi delegada para mim, eu estou num fuso horário diferente. Estando corretamente configurado, né? Com a configuração adequada, não vai ter esse tipo de impacto. Mas existe uma configuração global ali do fuso horário do Bittrex para a conta como um todo? Isso mesmo. Daí vai ser o administrador da conta que vai ter que fazer, né? Então, existe o do usuário e existe o da plataforma mesmo do Bittrex. Que daí é onde você vai lá em cima, clica em configuração, vai ter horário comercial. E aí você configura o seu horário comercial. E isso vai levar em conta para as automações, tá? Então, quando ele entrar ali e eu botar o horário local, o local é justamente o horário que você configurou lá no seu Bittrex. E aí, quando for feito pausas e envolver outros usuários, o próprio Bittrex já vai fazer essa conversão ali, tanto se eu for criar uma atividade com o prazo do horário local que ela entrou, mais 1 hora. Ele já vai converter, porque se eu ver que o usuário responsável dessa atividade ou dessa tarefa, ou desse evento, enfim, tudo que envolve ali um prazo ou um horário específico, o próprio Bittrex já faz esse ajuste automático, tá? Então, é muita questão de configuração, né? Ali o tema, né, desvendando os horários no Bittrex 24, tem muito a ver com a configuração básica que você faz, que acaba passando despercebido no dia a dia, né? Tem um Bittrex, quando você abre ele tem tantas coisas, tem tarefas, tem feed, bate-papo, CRM, e aí a gente acaba esquecendo do simples, né? Então, muito bom a gente passar isso para vocês aqui no 24Cast, porque isso impacta, né? Vai impactar no seu relatório, vai impactar na sua automação, vai impactar nas agendas, nas tarefas. Então, é um tema bem pertinente ali para a gente estar tratando. E tem muitas empresas com esse cenário
na nossa Sim. base, acredito que outros parceiros, enfim, o Bittrex em si, existem muitas empresas que usam e que têm operações em diversos países. Uhum. E que naturalmente também o seu time está localizado em diversos locais aí do mundo, né? Brasil, a gente, né, já atendeu pessoas dos Estados Unidos, Portugal, de diversas Uhum. localizações, né? Então esse é um cenário real e é uma preocupação importante aí, principalmente para essas empresas tomar esse cuidado. Você que tem uma operação em mais de um país, em mais de local, ou a operação no local só, mas de repente aí usuários, né, funcionários, enfim, colaboradores que não estejam aí no mesmo local da empresa. E isso vale também dentro do Brasil, porque a gente tem estados no nosso país que tem uma diferença ali de 1 hora também. Uhum. E é bem importante realmente considerar isso. Não só a gente falou aqui, né, de outros países, mas dentro do próprio Brasil pode existir esse cenário também. Exatamente. E aí, Ari, uma coisa que ocorreu aqui, até olhei que estava na pauta, na situação de agendamento, na situação de reunião, porque o Bittrex hoje permite que a gente faça a integração, o Google Calendário, por exemplo, né? Eu tenho lá meu calendar, inclusive, integrado, né? E aí, o que que acontece hoje? Vou trazer um cenário real aqui, já vi acontecer, a gente já ajustou quando teve o problema, inclusive, mas aí pegar esse gancho para você explicar um pouco pra gente nesse cenário de uma integração com o calendário externo. Hoje a gente agenda uma reunião, o calendário do Bittrex está integrado ao do Google lá, ele marca para mim Uhum. também, vai o invite, tudo certinho, né? É, e além disso, fica uma atividade dentro do lead, do contato, enfim, da entidade na qual foi agendada a reunião com o contato que foi agendada a reunião. E eu já vi acontecer, às vezes, o evento tá num horário e a atividade acabou ficando num outro, né? Uhum. Então eu queria, a partir dessa situação e dessa questão, principalmente da integração com ferramentas externas, principalmente calendário, eu vejo, não me ocorre outra situação aqui, mas como é que fica quando a gente tem esse tipo de integração? O que que muda na prática? Muda algo? Não Uhum. muda? Então, o Bittrex ele sugere que você, quando você faça, né, quando você faz essa integração ali com outros calendários externos, né, a sincronização, né, ele até chama assim, você coloque nesse teu calendário externo o mesmo fuso horário que você configurou dentro do seu perfil do Bittrex. Então, feito isso, não é para dar problema, né? Essa é a solução ali que ele traz pra gente, né? Legal, Ari. Eu tô vendo aqui, a gente sempre tem uma pauta, mas eu tô vendo que a gente já falou muitas coisas da pauta ao longo da nossa conversa, né? Mas eu queria só, né, reforçar um pouco, assim, de dicas e de boas práticas que vocês orientam no momento da implementação, essas empresas que têm essa situação do fuso horário, não só na configuração ali, mas se tiver algo a mais aí que elas possam considerar, é, se elas mesmas conseguem fazer isso sozinhas ou precisa, né, algum Uhum. outro tipo de atenção, o que que você diria, assim, de uma dica prática, talvez? Uhum. Sempre que entrar um novo funcionário, né, na sua ferramenta ali no Bittrex 24, você ter esse processo ali de configuração do fuso horário, né, instruir esse novo usuário no momento do onboarding, né? Então entrou, já faz toda essa pré-configuração, mostra como é que funciona o Bittrex e verificar realmente se está batendo ali as informações, né? Então, minha ferramenta do Bittrex está configurado, o meu perfil do usuário está configurado, mas na automação não está batendo. Ele pode estar buscando o horário do servidor, que daí é onde eu falo que a gente tem que criar uma automação só para fazer esse ajuste do horário. Mas em questão de evento, tarefa, a parte ali de atividades, do calendário em si, você ajustando o seu Bittrex e o perfil de cada usuário, não é para dar problema, é para funcionar. Então, eu digo que essas são as dicas principais ali nessa utilização, tá? Uhum. Queria tocar num ponto, um tópico um pouco sensível, assim. Eu acredito que isso não seja recorrente, mas Uhum. eu já vi a situação acontecer de algum tipo de atualização do Bittrex. Acontece. Não sei se alguma específica, de fato, uma atualização na parte de automação, ou se qualquer atualização no geral, enfim. Já vi acontecer algum tipo de atualização e aí ir lá impactar. Já estava tudo configurado, minhas automações redondinhas, bonitinho, no perfil, tudo
certo. E aí algum tipo de atualização ir lá e dar uma bagunçada nisso. Como que a gente resolve? Qual que é a melhor forma de resolver isso? Mais rápida, porque eu acredito que isso é algo que, assim que a pessoa identifica que aconteceu o problema, ela quer resolver isso o mais rápido possível. E aí, qual que é a melhor forma? Como que a gente resolve isso rápido? De novo, não é recorrente, né, Ari? Aí você conta pra gente, mas eu sei que já aconteceu. Já aconteceu e aconteceu recentemente, tá? Aí o que que eu faço, né? Eu tenho o hábito, que nem eu falei, de colocar logs dentro da minha automação. E o Bittrex agora ele tem aquela função que ele desativa os logs pós 7 dias. Então eu vou lá, ativo novamente, crio um card de teste e faço um monitoramento. Teve recente que ele mudou a forma de construir a função que você adiciona dias, né, na data. Então entrou hoje, né, o horário local, eu quero adicionar mais 2 dias e aí esse vai ser o prazo dessa minha tarefa. Aconteceu, mudou a forma de construir essa automação, né? Tirou ali uma aspas, tem tudo isso assim. Se até uma aspas não está correto, ele não vai rodar corretamente. E aí é onde a gente cria esses logs, faz esse monitoramento e ajusta a automação para voltar a funcionar como funcionava anteriormente, né? E eu digo a questão do horário do servidor, porque até mesmo se você conecta uma nova forma de entrada de cards no seu Bittrex e a sua automação não estava prevendo esse ajuste, né, no horário, porque quando é o servidor são 6 horas ali de diferença, você vai ter que incluir essa nova fonte de entrada na sua automação. Então, hoje a gente sabe que o formulário de CRM, ele entra com o horário do servidor, integrações, né? Então, se você tem uma integração que entra o card dentro do Bittrex através dela, vai entrar com o horário do servidor, e aí você precisa estar prevendo isso na sua automação. Então, se você conectou uma nova forma de entrada, valide a automação, para ver se ela vai atender essa nova forma de entrada e se você precisa ajustar ou não. Ari, eu pensei aqui se é algo que. Porque no podcast a gente não consegue materializar para quem tá ouvindo ou até assistindo, né? Mas não materializa a tela do Bittrex e tudo Eu mais. já fico imaginando aqui a tela. Então, é claro que quem já usa, a gente tem muitos parceiros que assistem os nossos conteúdos, muitas empresas aí que são bastante autônomas e tem alguém que cuide, seja um guardião Bittrex na empresa, com certeza vai se ambientar com aquilo que a gente foi falando, né? Mas em outros casos, né, acho interessante ter um material visual. Você acha, aí eu tô já fazendo uma pequena reunião aqui dentro do podcast, você acha que é algo que a gente consegue, né, deixar disponível um vídeo, um conteúdo de fácil configuração, de fácil acesso para que a pessoa possa ajustar quando acontecer, por exemplo? Sim, quando eu desenvolvo, né, essa automação, né, o nosso time ali faz essa implementação, a gente sempre grava um vídeo de entrega mostrando a automação funcionando e como ajustar ela. Então, recentemente, na verdade, essa semana, na segunda-feira, eu tive uma entrega de uma automação justamente que manda essa mensagem ali conforme o tempo que a gente configurou. E aí eu já vou gravar um vídeo para ela falando assim, ó, se entrar uma nova fonte e você vê que ele não está atendendo o horário correto, você vai ter que adicionar aqui nessa parte da automação. Então a gente sempre tem esse cuidado de criar essa automação e após, né, entrega, criar esse vídeo para a pessoa conseguir realmente fazer essa manutenção, né, ela ter autonomia, saber como é que funciona de fato. Mas, né, dá para criar um vídeo, né, disponibilizar aí se vocês quiserem no YouTube, comentem bastante para esse vídeo acontecer. Dá para a gente disponibilizar mostrando ali essa configuração inicial, essa configuração básica ali e como ajustar esse horário na automação também. Então, se você chegou até esse momento do podcast, do tema Desvendando o Fuso Horário do Bittrex 24 e faz sentido, tá? Como é que eu faço isso? Eu quero saber também. Deixa pra gente, comenta aqui, né, que você quer esse conteúdo e aí a gente grava esse vídeo então. Né, a gente, claro, o podcast, eu falei porque eu imagino, eu ouvindo o episódio, a gente tá muito bem ambientado. Sim. E quem é já do ecossistema, cliente e tudo mais, com certeza já identifica, já tá visualizando aquilo que a gente tá falando, mas pode ser que para você aí precise desse tipo de material, né? Então,
Acho que faz sentido aí, mas eu vou esperar os comentários de vocês aqui embaixo pra gente saber se vocês querem realmente esse conteúdo ou não. E aí, aproveitando, né, um pequeno gancho aqui, você pode compartilhar esse material, você pode deixar a curtida pra gente. Se não se inscreveu, se inscrever aqui no canal, que isso vai fortalecendo, né? A gente vai acompanhando também toda essa audiência do 24Cast. E você comentando, deixando pra gente aqui também, a gente consegue saber aí quais outros temas podem ser relevantes. Porque fuso horário é algo que pode passar despercebido na área, mas como Passa você falou. muito despercebido, tá? A gente só vai falar de fuso horário de fato se a pessoa tem essa outra pessoa que trabalha em outro local, ou se você já tá no momento de criar essas automações, né, de envio automático de mensagem, enfim. E é isso, então é muito difícil a gente tratar desse assunto, né? Sim. Só cai pra gente, né? Só cai pro usuário mesmo quando ele contrata ali uma consultoria ou realmente ele já é mais engajado no uso da ferramenta e na criação de automações. Senão a pessoa vai utilizar e... Ou identificou um problema, né? E aí, Isso. através de um suporte, a gente identifica que o ponto era esse, né? Uhum. Mas, normalmente, a pessoa foca, né, em outros tipos de configurações, se preocupa com a permissão de acesso, se preocupa em ter as Exatamente. integrações dele. Mas um detalhe como esse não pode, apesar de passar, mas não pode passar despercebido, porque pode ter todos esses impactos aí que foram citados aqui ao longo do episódio. E aí... Uma rápida olhada na pauta, eu acho que a gente falou tudo que estava aqui, porém, deixamos de falar algo, lembrou de mais alguma coisa, que mais que pode complementar aqui, Ari? Olha, da minha parte, entreguei tudo aqui que a gente tinha combinado, tá? E é isso, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, tá sentindo alguma necessidade, né, de, enfim, criar essa automação, entre em contato com a gente, né? A gente tá super preparado ali para atender vocês. E é isso. Com certeza. Se não Ariel, mas um time fera aqui da CRM Think vai saber te ajudar com isso, né? Quem é cliente tem canal de esporte, quem não é, chama através do comercial que a gente vai identificar aí como que a gente vai poder te ajudar com isso, né? Quais são as suas dificuldades e tudo mais. E eu acho que realmente, Ari, foram boas dicas que você deu, bons direcionamentos. Acredito que para quem, como eu falei, né, e reforço para quem já tá ambientado com o Bittrex, com certeza vai lembrar de uma situação que passou, né? E talvez se tá passando agora já vai saber como resolver e tudo mais. Mas a gente sempre segue aqui super à disposição. E quero te agradecer por mais uma vez participar. Um episódio um pouco mais rápido hoje, mas entregue um conteúdo de muito valor, eu acredito, para quem aí acompanha, para quem é a audiência do 24Cast. Então, obrigada, Ari. Obrigada. É uma honra participar novamente do 24Cast. E seguimos pro próximo convite, né? Não é o último, vão vir muitos outros webinars, como a gente já fez juntas também. Então, continuamos aí trazendo mais conteúdos. Te agradecer por esse em especial. E pra gente finalizar, né, reforço. Deixa aqui o seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal, né, outras pessoas do seu time que possam precisar desse conteúdo e dos outros conteúdos que já foram publicados aqui. Como uma boa comercial, não posso deixar de falar sobre 30% de desconto. Sim, uma promoção ativa para novas contas ou até mesmo upgrade para a versão Enterprise, válido nas modalidades anual a partir da versão Standard. Se eu tô bem de memória aqui, porque essa promoção já tá no ar há algum tempo, mas o pessoal da edição aqui do nosso vídeo vai deixar as informações para você. Vai ter um QR Code aqui que você pode escanear para falar com a gente e ter mais detalhes a respeito dessa promoção. 30% de desconto é bastante coisa, né? Então, se você precisava daquele upgrade, é hora de você fazer. Se você ainda está estudando Bittrex, já usou, quer voltar, novas contas, 30% de desconto na modalidade anual. Esse é o momento ideal para você fazer a sua assinatura ou o seu upgrade do Bittrex 24. No mais, é isso. Quero agradecer a toda a audiência que nos assistiu até aqui, até o final. A gente se vê em uma outra oportunidade, um outro webinar, um outro vídeo, lunch break. A gente tem muito conteúdo, muitas séries aqui dentro do nosso canal do YouTube, do Spotify, o 24Cast, outras plataformas de áudio, o 24Cast também está por aqui. Como eu falei lá no início, certamente você vai encontrar algum conteúdo que faça muito sentido para você, para o momento do seu negócio com o Bittrex 24. Obrigada mais uma vez, a gente se vê no próximo conteúdo.